Olá, como é que vocês estão? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando ali para o Sermão do Monte, para as bem-aventuranças que Jesus fala, né, traz esse ensinamento, colocando ali, pontuando as características de um cidadão do reino dos céus, falando como é aquele que segue a Cristo, né? Aquele que deseja agir como ele agiu, seguir os passos dele. E aqui Jesus então vai trazendo características de pessoas que fazem parte do reino dos céus. E essas características, né, elas muitas vezes são totalmente contrárias ao que a sociedade acredita ser positivo, desejável. A Bíblia diz que o mundo, né, o sistema do mundo, ele está nas mãos do maligno. Ele é totalmente influenciado pelo maligno. Então, quando Jesus ele traz os princípios, as características do reino dos céus, nós começamos a identificar aquilo que Deus qualifica como bom, né, aquilo que Deus estabelece como prioridade, como princípio, ele vem totalmente contrário ao que a sociedade acredita, as pessoas acreditam e talvez muitos de nós sempre acreditou, né? Aqui, por exemplo, no verso 7 que nós vamos ler hoje, né? Mateus 5, verso 7, diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, aqui Jesus está dizendo que uma das características de um homem, uma mulher, que é um cidadão do reino dos céus, é ser misericordioso. E aí, então, a gente vê que a sociedade como um todo, ela não valoriza e não vê isso como desejável. Não que as pessoas não gostem de pessoas que são misericordiosas, que ajudem, que auxiliem aqueles que necessitam. Não, pelo contrário, a gente tem visto, inclusive nesse tempo de pandemia, né, no tempo de dificuldade, muitas pessoas se mobilizando para ajudar aqueles menos favorecidos, né? Agora, quando isso é pessoal, quando traz isso para a vida diária e atitudes diárias, a gente pode encontrar muitas questões onde as pessoas vão dizer: eu não acredito que misericórdia seja o melhor a ser empregado nessa situação. Quando, por exemplo, é uma situação onde nós somos confrontados a perdoar, por exemplo. Quando o outro merece a punição e a gente vem e age com misericórdia. Isso é verdade ou não? Isso traz uma certa resistência, né? Porque o ser humano, corrompido pelo pecado, ele deseja muito misericórdia, perdão, ajuda para si. Mas quando é para o outro, né, e principalmente quando o outro lhe feriu ou fez algo que foi ruim, ele quer que venha a justiça, ele quer que venha a punição, né? E aqui Jesus está dizendo: bem-aventurados os misericordiosos. Então ele está dizendo: bem-aventurado, feliz, pleno. A característica que eu quero ver em vocês é misericórdia. E quando eu quero ver isso? Ele não especifica. Ele diz: seja misericordioso em toda e qualquer situação. Misericórdia é compaixão pelas pessoas que passam necessidade. A misericórdia, ela fala da dor, da miséria, do desespero, que são resultados do pecado. A dor, miséria, desespero, a necessidade, tudo isso veio como consequência do pecado. E nós estamos rodeados de pessoas que vivem em situações extremamente precárias, que precisam de ajuda, né? A misericórdia, ela concede alívio, cura, ela concede ajuda. Mas Jesus, ele não especifica que tipo de pessoas ele tinha em mente que nós deveríamos demonstrar misericórdia. Ele não indica, por exemplo, se ele está pensando em pessoas que estão passando por um momento
muito complicado, como por exemplo a parábola que ele contou do bom samaritano. Lembra que aquele homem estava andando na estrada, vieram ladrões, roubaram tudo que ele tinha, bateram nele, machucaram muito e ele ficou largado lá na estrada como dado como morto. E aí passa então o samaritano, passaram 2 outros antes, mas não tiveram atitude de misericórdia, de ajudar, né? Raciocinaram como, estou com muita pressa, tenho muito o que fazer, ou eu acho que essa pessoa já não tem mais jeito, né? Então, muitas vezes a gente usa de justificativas ou de desculpas para não ajudar, né? Por quê? Porque eu tenho as minhas coisas, eu tenho as minhas necessidades. E aquelas 2 primeiras pessoas passaram de largo, mas diz que então o samaritano chega e pega aquele homem que foi espancado, que foi roubado, leva para ele ser cuidado, paga tudo que ele iria precisar de remédio, de acolhida, né, até ele ficar bom. Então, Jesus, ele não diz, por exemplo, não especifica que a gente tem que ser misericordioso com pessoas que estão nesse estado de necessidade, né, que estão a ponto de morrer. Jesus não especifica. Ou, por exemplo, ele não fala se ele está pensando naqueles que estão passando fome, nos doentes, nos rejeitados pela sociedade, que Jesus, né, no seu ministério, ele demonstrou misericórdia para essas pessoas. Ou ele também não especifica se ele estava pensando, quando ele diz seja misericordioso, naqueles que nos fazem mal, por exemplo, né? Que a justiça seria vir com o castigo, mas aí a misericórdia concede perdão. Jesus, ele não fala de classes de pessoas ou situações onde a gente deve usar de misericórdia. Por quê? Por que Jesus não especifica isso, né? Porque a misericórdia, ela precisa estar na nossa vida em toda e qualquer situação, para todos os tipos de pessoas. Porque Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, ele é misericordioso. Ele deu provas e continua dando provas de misericórdia a todo instante. E por ele ser misericordioso, os cidadãos do reino dos céus também devem demonstrar misericórdia. Nós devemos demonstrar misericórdia a todo instante para todas as pessoas, né? Naturalmente, a sociedade que está presa nas mãos do maligno, ela é cruel, né? E muitas vezes nós mesmos como igreja, que conhecemos a Deus, conhecemos os princípios de Deus, muitas vezes nos deixamos levar por esse mundanismo, né? Que prefere se isolar da dor, da calamidade, muitas vezes preferem nem ver, né? São coisas muito ruins, me deixam mal, ver a situação das pessoas, então eu prefiro nem ver. Tem pessoas que falam, poxa, nessa pandemia só fala de morte, só fala dessas coisas, eu prefiro nem ver, né? E a gente acaba se isolando destas coisas para nos resguardar. Mas, na verdade, isso é uma atitude egoísta, é uma atitude que eu estou olhando só para mim, para as minhas necessidades, eu não olho para o outro e para a necessidade que está à minha volta, né? O mundo, por exemplo, coloca como algo muito positivo a vingança, acha a vingança deliciosa, né? A gente vê aí nos filmes, quando isso aconteceu uma injustiça e aí vai, né, o herói e ele então acaba com todas aquelas pessoas e a gente sente aquele alívio, né? A justiça foi feita, veio a vingança, né? Então o mundo ele se delicia muito com a vingança e acha o perdão muito sem graça, ou acha o perdão muitas vezes até injusto, né? Mas a Bíblia diz que os que demonstram misericórdia, que são aqueles que o Pai chama de filhos, né? Que o Pai, o nosso Pai Celeste, é misericordioso e Ele quer ver que seus filhos também são aquilo que Ele é.
né? E aqueles que demonstram misericórdia, o texto diz que encontram misericórdia. Felizes os que tratam os outros com misericórdia. Deus também os tratará com misericórdia. Eu queria ler aqui com vocês uma história que Jesus contou para exemplificar um pouco, sabe, a nossa postura e aquilo que Jesus ele tinha em mente quando ele estava dizendo, né, para sermos misericordiosos. Eu queria ler aqui o texto que está em Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. Diz assim: Então Pedro, ali o discípulo de Jesus, se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Né? Pedro ele chega e fala a Jesus: o senhor está falando aí sobre perdão, o senhor está falando sobre misericórdia, de demonstrar misericórdia para as pessoas, mesmo as pessoas que nos fizeram mal, devolver o bem, né, para aqueles que nos fizeram mal. Então, explica para mim, será que 7 vezes, se eu perdoar uma mesma pessoa que me fez a mesma coisa, eu estou demonstrando misericórdia? Né? E Jesus então responde, não 7, mas 70 vezes 7. Né? Jesus, na verdade, não estava colocando ali um número exato. Né? Olha, você perdoe, você haja com misericórdia tantas vezes e aí passou disso, você não faz mais isso. Não, Jesus não estava estabelecendo um tempo, não estava estabelecendo uma quantidade de vezes, mas aqui Jesus, Pedro foi exagerado 7 vezes, né? As pessoas acham que se você fizer 3 vezes isso, você já é muito misericordioso, então e 7, né? Então Pedro estava achando que estava tendo uma atitude muito misericordiosa. Jesus fala, não, 7, coloca 70 vezes isso aí, né? Você vai perder a conta. E aí então Jesus conta uma história bem interessante. Ele fala assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, eu vou te pagar. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então ele tinha uma dívida enorme, né? Não tinha como pagar aquela dívida, nem se ele trabalhasse o resto da vida, mas ele clama, suplica, né, por mais tempo, na verdade. E aquele senhor sabia que podia dar o tempo que fosse, ele não ia conseguir pagar. Mas, qual é a atitude daquele senhor? Ele se compadece, ele tem misericórdia, e ele diz, tá bom, eu vou, então, perdoar a sua dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Ele devia milhões. Esse conservo dele, né, amigo dele que trabalhava junto com ele, ele devia 100 moedas de prata. Ele agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Aí o texto continua, mas eu queria ler só até aqui para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essa história. Jesus, ele aqui está falando de uma atitude que foi feita com aquele servo, mas aquele servo, ele não agiu conforme a atitude que ele recebeu.
né? Ele tinha uma dívida gigante a ser paga e aquela dívida foi perdoada. Ele recebeu misericórdia, aquele senhor dele foi misericordioso com ele. Mas quando ele sai e encontra alguém que também lhe devia um dinheiro, ele não age com misericórdia como ele recebeu. E aqui Jesus ele nos faz pensar, porque todos nós, de alguma maneira, recebemos a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Se a gente colocar a questão da salvação, por exemplo, todos nós, o mundo inteiro, estava debaixo da maldição do pecado, da condenação eterna. E quando Jesus vem, ele vem para tomar o nosso lugar e pagar uma dívida que nós não poderíamos pagar. Né? Esse servo aqui não poderia pagar aquela dívida. Mas Jesus, então, vem e paga no nosso lugar aquela dívida, e em vez de condenação, ele nos dá o perdão. Ele nos dá a misericórdia, ele nos dá o favor, a graça dele. Né? Ele perdoa, ele cancela a dívida que havia sobre nós. E da mesma maneira, né, quando nós pecamos, por exemplo, nós, quando buscamos a Deus em arrependimento, nós recebemos o perdão. Nós saímos favorecidos pela misericórdia de Deus. E aqui Jesus está dizendo para nós pensarmos, se eu recebo a misericórdia de Deus, porque sou falha, porque erro, porque peco, porque machuco as outras pessoas, graças a Deus isso um dia vai acabar, quando nós formos glorificados, quando Ele voltar e nos levar para viver com Ele. Mas até lá nós estamos passíveis de errar. E quando nós fazemos isso? Nós temos à nossa disposição a misericórdia e o perdão de Deus. Então Jesus fala para nós refletirmos se nós temos isso à nossa disposição. Se nós recebemos a misericórdia de Deus, qual deve ser a nossa atitude para com as outras pessoas, que são tão falhas quanto nós, que erram tanto quanto nós, que machucam os outros tanto quanto nós. A nossa atitude é agir conforme nós recebemos. Se eu recebi misericórdia de Deus, eu devo agir com misericórdia. Por isso Jesus diz, seja misericordioso. Independente da situação, independente da pessoa, a característica, o seu caráter como cristão, como um cidadão do reino dos céus, é agir com misericórdia. De repente, a gente pode pensar, mas nessa situação não é misericórdia, é justiça que tem que ser feita. Ok? A Bíblia também fala de justiça, nós vimos isso nas bem-aventuranças, né? Aqui passadas. Aquele que tem fome e sede de justiça, mas ver a justiça não feita pelas nossas mãos, mas a justiça que vem de Deus. Nós não temos capacidade de julgar, é o que a Bíblia diz. Nós não temos essa capacidade, nós não conseguimos ver o todo. Não sei se você já ouviu essa frase, mas a verdade, ela sempre tem dois lados aí, às vezes mais do que isso, né? Mas a gente é muito parcial. Nós não somos imparciais, nós somos parciais, nós só conseguimos ver um lado da história e não temos capacidade de avaliar as coisas só pela nossa ótica, porque a nossa ótica é muito pequena e limitada. Deus pode ver tudo. Deus sabe tudo, então Ele é o reto juiz. Então, se aquela situação merece justiça, entregue-a para Deus. Mas a nossa parte, Ele espera que seja de misericórdia, de estender o perdão, porque nós recebemos o perdão. Né? Nós, então, entendemos que Jesus ele está nos chamando a uma reflexão, para olhar a nossa conduta diária. Como é que nós nos relacionamos com as outras pessoas? Será que temos agido, né, aí com a balança não pendendo para nenhum lado, né, não tendo dois pesos e duas medidas? Eu quero misericórdia para mim, mas quero condenação para o outro. Não. Eu recebo misericórdia. Eu tenho esse favor de Deus à minha disposição. Todas as vezes que eu busco a Ele em arrependimento.
Todas as vezes que eu recorro a Ele dizendo, Senhor, age com misericórdia. Eu preciso do teu favor. Eu preciso do teu perdão. A Bíblia diz que todas as vezes, e não são só 70 vezes 7, mas todas as vezes que nós chegamos à presença dele, nós recebemos misericórdia. Nós recebemos perdão. E ele então diz, agora vai e faça o mesmo. Vai e age com misericórdia. Estenda a mão. Ah, mas se eu estender a mão, será que essa pessoa vai dar valor àquilo que está sendo feito para ela? Jesus não pediu para a gente ter esse tipo de racionalização, né? O bom samaritano não pensou, falou, eu vou ajudar, mas será que ele vai ser uma boa pessoa? Será que ele vai dar valor àquilo que eu estou fazendo? Eu até ajudo, muitas vezes a gente fala assim, né? Eu até ajudo, eu até vou lá, eu vou agir com misericórdia, mas eu quero ver mudança na vida dessa pessoa. Isso não está nas nossas mãos. Quem transforma não somos nós, mas é Deus. Quem age no coração das pessoas é o Espírito Santo, não nós. Quem convence, né, do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo, não nós. A nós foi colocado uma incumbência, né? Seja misericordioso. Seja misericordioso. E como todas as bem-aventuranças que nós estamos vendo, né? Jesus, ele atrela essa característica com uma promessa, uma resposta aí que vem como resultado. Ele diz, seja misericordioso, e aí você vai encontrar misericórdia. Você vai obter misericórdia. Né? Porque existe uma lei de semeadura. Quando nós semeamos algo, a certeza que Deus nos dá é que nós vamos colher aquilo que nós estamos semeando. E isso é maravilhoso, porque quanto mais semeamos sementes de misericórdia, mais nós vamos colher misericórdia na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Isso é uma promessa maravilhosa, né? Mas não fazemos pela promessa, isso é uma consequência, isso é um resultado natural, né? A primeira parte é que deve ser o nosso foco. Eu sou chamada a viver como uma pessoa misericordiosa. Uma pessoa que olha além de mim, né? Uma pessoa que olha para fora, olha para os outros. Eu gosto muito de um texto que está lá em Isaías capítulo 58, que diz assim, não te escondas do teu próximo. Né? Olha para o teu próximo, tenha um olhar misericordioso. E com certeza quando nós buscamos isso, buscamos viver essa característica que é de um cidadão do reino dos céus, Deus ele vai providenciar muitas situações onde nós poderemos exercer a misericórdia. E isso será fantástico, porque isso com certeza glorificará o nome de Deus. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor traga sobre nós, né, transforme ou restaure em nós essa característica de filho de Deus, parecidos com Ele, que é um Deus misericordioso, que nós como seus filhos também tenhamos essa característica de poder olhar com olhos de misericórdia para as pessoas que estão ao nosso redor, porque os olhos dele de misericórdia olham para nós, porque nós podemos e recebemos a todo instante o favor, o perdão e a misericórdia de Deus. Então, que aquilo que nós recebemos, que nós possamos dar, em nome de Jesus. Vamos orar sobre isso? Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, que nos ministra, que nos transforma. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado por nós. Muito obrigada porque o Senhor tem agido com tanta misericórdia a nosso favor. Tem, Senhor, sido um Deus tão misericordioso, tão bom, tão maravilhoso na nossa vida. E que nós possamos, Pai, como teus filhos, aprender a cada dia
a todo instante, a cada situação, termos os olhos abertos, prontos, rápidos em agir em misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Que essa característica possa ser encontrada em nós. Em nome de Jesus, tira, Senhor, todo o egoísmo. Tira, Senhor, toda a apatia em relação às outras pessoas. Tira, Senhor, o sentimento de que a gente é melhor do que o outro. Tira, Senhor, o sentimento de que as outras pessoas ou algumas pessoas não merecem. Senhor, não nos cabe julgar. Nos cabe entender que somos iguais perante o Senhor. Somos passíveis de errar, de pecar e de machucar os outros como todos os demais. Como também somos passíveis de receber o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia como todos os outros. Senhor, que nós tenhamos esse olhar repleto de amor, de bondade e de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe aí a sua casa, que Deus abençoe e tenha aí um tempo de muito mais ministração, uma ministração individual, pessoal, algo que Deus fale, né, diretamente ao teu coração. E ore sobre esse texto, ore sobre essa bem-aventurança, para que o Senhor traga, né, mais revelação e que o Senhor faça em cada um de nós, né, agentes de misericórdia no mundo, que necessita tanto e tanto de homens e mulheres de Deus que se levantam em misericórdia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz e, se Deus quiser, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.